Ditadura militar ou ditadura civil-militar? É muito comum nos depararmos com essas duas expressões quando lemos algum livro de história sobre o tema. E é também frequente que os estudantes dos anos iniciais dos cursos de história fiquem na dúvida sobre a expressão que devem utilizar em seus trabalhos acadêmicos. O público leigo, aquele interessado em ler e aprender história, também tem essa dúvida. Antes de mais nada, é preciso dizer que não há um consenso definido sobre a expressão correta que deveria ser usada. Ambas podem ser utilizadas, desde que acompanhadas com a correta explicação e construção histórica do termo. Parte da historiografia prefere usar a expressão ditadura civil-militar, por entender que a sociedade civil caminhou lado a lado com os militares nas decisões tomadas pelos governos. Particularmente, este canal prefere utilizar a expressão ditadura militar, especialmente se levarmos em consideração o fato de que a força de poder hegemônico durante o regime de exceção sempre esteve no âmbito militar. Uma coisa é o golpe, outra é o exercício de poder. Consideramos o golpe como sendo civil-militar, já que contou com a participação de diversos setores da sociedade civil, as classes médias urbanas, conservadores, a igreja e o empresariado nacional, aquele também ligado ao capital estrangeiro. As marchas da família com Deus pela liberdade, ocorridas em diversas capitais do país, contaram com o apoio maciço desses setores que acabamos de mencionar. Ocorreram entre 19 de março de 1964, dia de São José, padroeiro das famílias, até depois do golpe. Os militares, que desde o Estado Novo adquiriram o papel de moderadores da vida política brasileira, foram chanceladores da queda do presidente João Goulart em 1º de abril de 1964. De certo que, após instituída, a ditadura, as classes médias urbanas, os grupos midiáticos e os empresários colheram os frutos, mas o poder decisório sempre esteve com os militares. A decisão de cassar mandatos políticos, o fechamento do Congresso Nacional, os atos institucionais, a censura, as perseguições e desaparecimento, entre outros, são exemplos disso. Lembramos que um episódio ocorrido em 1969 é bastante emblemático, quando o então presidente Arthur da Costa e Silva sofreu uma trombose e foi declarado incapaz de retornar à presidência da República. Quem deveria automaticamente assumir o cargo majoritário era o vice, Pedro Aleixo, um civil. Entretanto, isso não aconteceu. Aleixo, que estava em Brasília, foi convocado a comparecer à sede do Estado-Maior das Forças Armadas, no Rio de Janeiro, onde foi comunicado que quem assumiria a presidência seria uma junta militar provisória, constituída pelo general Aurélio de Lira Tavares e o brigadeiro Márcio de Souza e Melo e o almirante Augusto Rademacher. Vejam o quanto simbólico teve esse episódio. O vice-presidente deveria receber a comitiva em Brasília para ser comunicado disso, mas ocorreu o contrário. Teve que ir ao Rio de Janeiro se submetendo aos militares. Tal fato, portanto, reforça a nossa tese de ditadura militar. E, por fim, a decisão da chamada distensão política, lenta, gradual e segura, iniciada com o presidente Ernesto Geisel, foi planejada dentro do núcleo militar do governo. É claro que não queremos desmerecer a importância e a pressão que vinha da sociedade civil, mas foi, de fato, uma decisão militar.